Este vídeo que vocês vão assistir deve ser o mais completo e o maior do canal. Se você gostar, ajude a gente. No final eu explico melhor. Yeah, well, because he stole John Wick's car, sir, and, killed his dog. Olá, meu nome é Pedro Amaro, seja bem-vindo ao canal Claquete. Aqui analisamos técnicas de cinema. Dificilmente alguém duvida da qualidade dos filmes da série John Wick. A produção foi feita de forma mais profissional e minuciosa possível. Pode ter um ou outro da série que você não goste tanto, mas de forma geral, são filmes que sempre entregam algo de positivo. Para você ter uma ideia, os dois primeiros filmes do John Wick custaram algo em torno de 20 milhões de dólares e 40 milhões de dólares, o que totaliza 60 milhões. E estamos falando de um filme com explosões e cenas complexas que precisam de um tempo de preparo e que geralmente são refeitas várias vezes. Esses são dois fatos que encarecem o projeto. Vamos comparar com o filme do Adam Sandler chamado Cada Um Tem a Gêmea que Merece. A obra é feita majoritariamente com enquadramentos mais fechados e plano e contraplano. Custou os incríveis 79 milhões de dólares. Isso se tornou até piada em nosso podcast, que mais parece lavagem de dinheiro. Mas como o assunto é Keanu Reeves e sua trupe, quero esmiuçar os 3 pontos que julgo ser decisivo para um projeto tão incrível: o roteiro, a direção, principalmente a direção das lutas, e a fotografia. Uma das grandes sacadas do projeto todo foi estabelecer simplicidade e um senso de escala na história. Nestas duas imagens, então, eu acredito que representam bem a ideia de levar o personagem do chão até um ponto alto de um cenário. Percebam que no primeiro é um local com muita chuva, pouca iluminação e uma câmera baixa ou bem fechada nos personagens. No último filme temos uma luz incrivelmente forte e um cenário muito mais rico. E calma, eu sei que muitos filmes fazem isso. A coisa mais natural do mundo é a sequência de um sucesso envolver um nível de ameaça maior com mais explosões e mais personagens. E isso acontece de várias formas. Desde a mais nítida possível, que é o preço pela cabeça do assassino aumentando gradativamente, quantidade de oponentes a serem enfrentados e personagens relevantes aparecendo. Apesar de não ser um universo com muitas nuances, o roteiro cria um contraste bem interessante. Afinal, estamos falando de assassinos que matam das mais variadas formas, pessoas esbanjando o poder e muitos tiros. Agora, compare isso com as variadas cenas que representam a religião. Vemos padres e igrejas. Alguns locais parecem até templos. E eu não creio que seja o objetivo evocar algo espiritual, e sim o sutil contraste entre a violência e a paz, já que a religião é um lugar onde as pessoas buscam conforto. De certo ponto de vista, a arte faz o mesmo. Por isso o roteiro faz John Wick passar por uma galeria, uma biblioteca, um teatro, pinturas e o clichê do vilão que gosta de arte. Além disso, há muitas referências e inspirações que foram pensadas durante todo o processo. O roteirista Derek Kolstad, que participou de todas as produções até hoje, contribuiu para alusões que vão desde Buster Keaton a tantos outros que poderiam ser citados. A figura do personagem de Keanu Reeves é uma idealizada no Homem Sem Nome, vivido por Clint Eastwood. Lembre-se que o Wick é tratado como um mito e às vezes não diz nada ou é monossilábico. Suas reações falam mais por si. E isso fará certo link lá na frente quando veremos um vilão que possui um relógio com a imagem de um ente querido, algo que Leone havia feito por um punhado de dólares a mais. Uma das coisas que mais se elogia em John Wick são as lutas muito bem coreografadas e decupadas. Geralmente se cita muito a tal da câmera tremida, e com razão, é claro. Esses filmes construíram as sequências de ação filmando os combates em planos mais fechados e balançando a câmera para dar uma facilidade maior quando o editor for montar o material e gerar um senso de tensão, movimento mais acelerado e disfarçar certas brechas. Mas isso gera um problema.
Porque um dos pontos mais importantes em cenas de luta é a possibilidade de compreender por maior tempo possível os movimentos. Na verdade, isso não se restringe a cenas de luta. Majoritariamente, cenas complexas são mais interessantes quando podemos ter a compreensão melhor do que acontece em cena. Isso acontece desde o início do cinema com Buster Keaton. Observe este curta de 1920 chamado Uma Semana e perceba a altura de onde Keaton irá cair. Tudo bem que há uma proteção embaixo, mas o que mais me chama a atenção é como o corpo dele gira. Perceba de novo em câmera lenta. Algumas cenas pareciam até mesmo mágica. Esta então é uma das minhas favoritas. Percebam como a sincronia do movimento é tão interessante que a marcação de cena só reforça o brilhantismo. Você pode buscar entender isso pelos musicais, pois o gênero entendia desse conceito também. E tanto o público e realizadores tinham essa noção, pois o objetivo era deixar claro a grandiosidade das coreografias e movimentos. Pense em Michael Jackson, por exemplo, porque assim como Keaton, ele queria que algumas de suas coreografias tivessem um ar mágico. E para isso, o que iria acontecer na imagem necessitava ser de uma forma clara. O diretor Chad Stahelski, que também já foi dublê de lutas, entendeu perfeitamente como o plano deveria funcionar quando tratamos de cenas mais complexas. E eu acredito que o grande público cada vez mais toma consciência disso. A série do Demolidor foi um dos grandes responsáveis pela popularização. Porém, é na Ásia que teremos a melhor utilização desse recurso, e de onde o diretor soube tirar a inspiração. Eu sinto que a primeira vez que se experimentou algo assim foi com a Espada da Maldição de 1966. Percebam como há uma espécie de conceito da cena do corredor, que mais tarde seria amadurecido e considerado um dos primeiros em Old Boy de 2003. Todo mundo iria copiar isso. Demolidor e os filmes de ação que conseguem oferecer algo a mais para o espectador tendem a se basear somente na obra sul-coreana. Não que isso seja um demérito. Embora não tenhamos uma cena de corredor, Stahelski também opta pelo senso de progressão e perigo aumentando. Em vez de jogar um monte de inimigos em um lugar apertado, eles surgem aos poucos no quadro. Assim como Park Chan-wook, Stahelski também gosta de transmitir a sensação de vários combates acontecendo no plano. Para isso, o diretor opta de uma forma diferente. Ele utiliza espelhos em volta dos personagens. John Wick teve um olhar mais plural com outros grandes realizadores, em vez de focar somente na obra de Park Chan-wook. Observe esta sequência de A Fúria do Dragão. Bruce Lee vai derrotando um por um. É uma cena interessante, pois o nível de ameaça é grande devido aos inimigos ao redor. Para isso funcionar, os oponentes ao redor precisam ficar se movimentando, mesmo que não seja sem uma função muito clara. Assim, cria-se um efeito mais dinâmico no quadro. O próprio Old Boy seguiu a mesma linha. Operação Invasão 2 seguiu essa linha. E outros como o Dragon Tiger Gate e A Noite Nos Persegue também seguiram. E como eu disse antes que Stahelski usa espelhos para falsear combates em cena, ele também preenche de muitas formas pessoas para causar uma certa desorientação. Observe bem, note como a ação acontece com clareza. A confusão a que me refiro é ao entorno, e isso gera mais movimento na cena. Voltando para Bruce Lee, note como também há um certo respiro na luta. Isso é importante para controlar o ritmo e a intensidade da sequência. Stahelski faz algo semelhante ao pensar a música como aliada do personagem e estabelecer uma pausa. Preste bem atenção no som. A trilha acompanha o personagem matando o primeiro, o acompanha acertando o segundo, e quando John se esconde, a música se esconde junto, porque logo em seguida, o diretor sabe da importância de desacelerar o ritmo dos confrontos. Ele o faz de forma criativa, como cair em uma piscina, parar para recarregar uma arma ou fazer uma pose. Existe também uma certa inspiração em Jack Chan, pois há um interesse em usar tudo ao seu redor no confronto como uma arma ou como uma pequena piada. Aqui Jack Chan usa uma mesa, cabo de vassoura e escada. Em John Wick, perceba que um cachorro vira uma arma, um cavalo vira uma arma, um livro vira uma arma, os degraus viram uma arma.
E se tem algo que muitos filmes de ação ignoram, é a realização de um trabalho diferente de fotografia. Geralmente, alguns realizadores parecem insistir somente em contrastes, como se estivessem com medo de cair em um estilismo que prejudicasse a veracidade que tentam criar em suas histórias. Isso, por fim, acaba tornando a fotografia de muitos filmes semelhantes. Um dos motivos de gostar tanto dos filmes de John Wick é que eles abraçam uma composição da iluminação bem estilizada desde o início e vai escalando até o absurdo que é o quarto filme da série. É curioso pensar que inicialmente a história começa de uma forma bem monocromática, com cinza e um branco mais frio, mas logo o espaço é preenchido pelo neon, talvez para dialogar com o espírito das boates. Esse neon cumpre uma função extravagante que busca dar personalidade e alma em certas locações. Olhe como o diretor de fotografia, Dan Lausten, mergulha os personagens dentro de um vermelho no metrô. É algo que foge de um realismo. Contudo, conforme os filmes avançam, os sentidos vão mudando para reforçar a ideia de espetáculo, distopia ou reinado. Mas também compõem o universo dos assassinos. Afinal, estamos falando de uma história que envolve também poder e dinheiro. Notem como as luzes brilham como diamantes aqui e aqui. E há um uso de sombras em alguns momentos, mas que não impede a clareza das lutas. Certas cenas jogam os personagens em uma escuridão que os transforma em silhuetas. E esse uso é inteligente, porque o preto e a noite são algo recorrente na série. E uma das coisas que mais me agradou é o uso das lentes. O cinema sempre buscou manipular a relação do tamanho da tela e o que se vê. O cinerama foi uma das tecnologias inventadas com o intuito de aumentar o ângulo de visão, colocar mais informações no plano e competir com a televisão. Alguns realizadores, como Yorgos Lanthimos, são conhecidos pelo uso de lentes grandes angulares, tanto para o uso de forma estética, tanto para o uso como linguagem. Um dos efeitos dessas lentes são as distorções que geram nas bordas e nos rostos dos personagens. O quarto filme da série fez o uso particular das lentes anamórficas de uma forma bem interessante e que poucos outros do gênero se arriscam. Em alguns momentos há uma certa sensação de distorção nas laterais, mas a ideia de composição é algo mais plano, algo que remete à grandiosidade, principalmente quando se fotografa o vilão, pois há uma ideia de mostrar sua força pelos espaços gigantes. E isso só foi possível pelo uso de lentes anamórficas alfas da Rental. Dessa forma, o enquadramento fica mais plano. E não quero dizer que um é melhor que o outro, tudo depende das escolhas feitas pelo diretor e o fotógrafo. Lausten e Stahelski optaram por essa escolha por vários fatores: cores nítidas e fortes, com tons de pretos profundos e a pouca profundidade de campo nos planos mais fechados. Além disso, as lentes anamórficas geram um efeito chamado flare na horizontal, que é essa luz passando pela tela. Tem vários filmes que usam isso, porém é mais comum em filmes de sci-fi, porque em alguns momentos as cenas assumem esse espírito futurista, ou para dar uma beleza estética em trechos que o drama conduz o momento. É por esses motivos que eu digo que enquanto os filmes do John Wick continuarem bons, pode vir mais. Bem, por hoje é só. Esse provavelmente é o maior vídeo desse canal. Eu gostaria de ouvir o feedback de vocês. E o mais importante, divulgue o vídeo e deixe uma avaliação. De repente a gente pode fazer mais vídeos maiores assim.